Você já teve a sensação estranha de que algo dentro de você mudou, mas o mundo ao seu redor continua exatamente igual? Como se você estivesse vivendo a mesma rotina, conversando com as mesmas pessoas, andando pelos mesmos lugares, mas nada mais fizesse sentido como antes. Talvez você tenha tentado ignorar isso. Talvez tenha pensado que era apenas cansaço, estresse ou uma fase passageira. Mas e se não for? E se essa inquietação silenciosa for o início de algo muito maior? Porque existe um momento na vida em que você começa a acordar. Não fisicamente, mas mentalmente. E esse despertar não acontece com fogos de artifício. Ele começa em silêncio. Começa quando aquilo que antes te distraía já não preenche mais. Quando rir de certas coisas parece forçado. Quando conversas rasas começam a cansar. Quando você percebe que está cercado de barulho, mas por dentro existe um vazio que nenhuma distração consegue preencher. No começo você tenta voltar ao normal. Tenta repetir hábitos antigos, consumir as mesmas coisas, seguir o mesmo ritmo. Mas algo não encaixa. É como vestir uma roupa que antes servia perfeitamente e agora parece apertada demais. Você começa a perceber padrões. Pessoas que sempre reclamam. Ambientes que drenam sua energia. Ciclos que se repetem há anos sem levar a lugar nenhum. E essa percepção assusta, porque perceber significa que você não consegue mais fingir que não vê. A verdade é que crescer dói justamente porque exige abandonar versões antigas de quem você foi. Muita gente acredita que o despertar é algo bonito, leve, quase mágico. Mas ninguém fala da confusão que vem antes. Ninguém fala da solidão que aparece quando você começa a pensar diferente das pessoas ao seu redor. Porque enquanto você questiona a sua vida, muitos ainda estão confortáveis na repetição. E então surge o conflito interno. Continuar pertencendo ou começar a mudar? Permanecer aceito ou ser verdadeiro consigo mesmo? Esse é o ponto em que a maioria recua. Não porque seja fraca, mas porque mudar significa entrar no desconhecido. Existe uma fase específica em que você começa a perceber o valor do tempo. Não como conceito, mas como algo real. Você olha para trás e percebe quantas decisões foram tomadas no automático. Quantos dias passaram sem presença. Quantas oportunidades foram ignoradas por medo ou insegurança. E essa consciência pode pesar. Pode trazer arrependimento. Mas também traz algo poderoso. Responsabilidade. Porque a partir do momento em que você percebe, você não pode mais dizer que não sabia. Talvez você tenha começado a se afastar de certas pessoas sem entender exatamente o motivo. Não houve briga, não houve discussão. Apenas uma distância natural. Isso acontece porque crescimento muda frequências emocionais. Algumas conexões existiam porque você precisava delas naquele momento da vida. Mas agora talvez elas não acompanhem mais quem você está se tornando. E aceitar isso é difícil. Porque soltar não significa que algo foi ruim. Significa apenas que cumpriu seu papel. E então surge o silêncio. Um silêncio interno estranho, onde você começa a refletir mais do que falar. Observa mais do que reage. Questiona mais do que aceita. É nesse ponto que muitos pensam que estão perdidos, quando na verdade estão se reconstruindo. Porque antes de encontrar clareza, a mente precisa desmontar certezas antigas. E esse processo parece caos por fora, mas é reorganização por dentro. Você começa a perceber que felicidade não está apenas em grandes conquistas, mas em pequenas escolhas diárias. Dormir em paz, dizer não quando necessário, respeitar seus próprios limites. Coisas simples que antes eram ignoradas começam a ganhar importância. E isso muda tudo, porque você deixa de viver para impressionar os outros e começa a viver para se sentir inteiro. Mas existe um obstáculo silencioso nesse caminho. O medo de recomeçar tarde demais. A sensação de que o tempo já passou, de que outras pessoas estão mais avançadas, mais bem-sucedidas, mais preparadas. Só que essa comparação é uma armadilha. Cada pessoa desperta em um momento diferente. Alguns vivem décadas no piloto automático sem nunca questionar nada. Outros acordam cedo, outros acordam depois. O importante não é quando começou, é o que você faz depois de perceber. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora, sentindo vontade de mudar hábitos, aprender coisas novas, reorganizar sua vida. Mas ao mesmo tempo existe dúvida. Existe insegurança. Existe aquela voz interna dizendo que talvez você não consiga. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir mesmo com ele presente. Toda transformação começa desconfortável. Sempre.
Porque mudar exige abandonar desculpas antigas. Exige assumir escolhas. Exige parar de esperar motivação constante e começar a agir mesmo nos dias comuns. O problema é que fomos ensinados a esperar o momento perfeito, quando na verdade o momento perfeito quase nunca chega. A mudança real começa em decisões pequenas, repetidas diariamente, quando ninguém está olhando. E aos poucos, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. A necessidade de aprovação perde força. Você começa a entender que não precisa explicar sua evolução para todos. Algumas jornadas são silenciosas por natureza. Nem todo crescimento precisa ser anunciado. Às vezes, a maior vitória é simplesmente continuar avançando sem desistir. Nesse ponto, você percebe algo libertador. Não existe uma versão final de você mesmo. A vida não é sobre chegar, mas sobre se tornar. Cada fase revela uma nova camada. Cada desafio mostra uma força que você ainda não sabia que tinha. E aquilo que antes parecia um problema passa a ser visto como aprendizado. Talvez o maior sinal de amadurecimento seja quando você para de culpar o passado e começa a usá-lo como professor. Você entende que erros não definem quem você é, mas ajudam a moldar quem você pode se tornar. E essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque quando você assume responsabilidade pela própria história, você recupera o controle do futuro. Agora pense por um momento. Quantas vezes você adiou algo importante esperando se sentir pronto? Quantas ideias ficaram apenas na sua cabeça? Quantos sonhos foram deixados para depois? A verdade é que clareza vem da ação, não da espera. Você descobre o caminho caminhando, não pensando infinitamente sobre ele. E aqui chega o ponto mais importante dessa reflexão. O despertar não é sobre se tornar alguém completamente diferente. É sobre voltar a ser quem você realmente é, sem máscaras criadas pelo medo, pela comparação ou pela necessidade de agradar. É lembrar que sua vida não precisa seguir o roteiro de ninguém além do seu. Talvez algumas pessoas não entendam suas mudanças. Talvez você perca conexões, hábitos e certezas antigas. Mas também ganhará algo raro: paz interna. Aquela sensação silenciosa de estar alinhado consigo mesmo. E quando isso acontece, o externo deixa de controlar o interno. Se você chegou até aqui ouvindo ou assistindo essa mensagem, talvez não seja por acaso. Talvez exista algo dentro de você pedindo mudança há muito tempo. Algo que você vem adiando. Algo que sabe que precisa começar. E talvez hoje seja o dia de dar o primeiro passo, não o maior, apenas o primeiro. Porque ninguém transforma a própria vida em um único momento grandioso. A transformação acontece em decisões pequenas, repetidas diariamente. Em escolher continuar quando seria mais fácil desistir. Em acreditar mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Então eu quero te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Qual é a pequena decisão que você sabe que precisa tomar hoje? Pense nisso de verdade. E se essa reflexão fez sentido para você, escreve nos comentários qual parte mais tocou você. Eu realmente quero ler. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para continuar. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixa o like para que mais pessoas encontrem essa mensagem. E se você quer continuar recebendo conteúdos que despertam, provocam reflexão e ajudam no crescimento pessoal, se inscreve no canal agora. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é ouvir a mensagem certa no momento certo. E talvez esse tenha sido o seu momento.